Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém região, mas também para o mundo inteiro, porque nós estamos no YouTube e você que está no YouTube vai nos ajudar a levar esse programa mais adiante. O favor que eu te peço é você copiar esse link, mandar para os seus grupos do WhatsApp e poder trazer mais gente para assistir mais esse episódio, que temos um convidado muitíssimo especial, um grande pastor, amigo pessoal meu, da minha terra, lá do Rio de Janeiro, está nos visitando aqui no nosso estúdio Santarém, passar um tempinho conosco, que é o Robson, pastor Robson Santana. E, Robson, seja bem-vindo aí para a TV Amazônia e no ANW. Muito obrigado. Prazer é todo meu de poder estar aqui com vocês, né? Sentir um pouquinho o clima, sentir um pouquinho a vida que jorra aqui de Santarém. Muito bom mesmo. Muito bom estar contigo também. Prazer enorme. Então, a gente trouxe o Robson aqui. Eu tenho caminhado com o Robson, a gente tem desenvolvido uma amizade muito preciosa, muito boa, né, Robson? Sim. Nossas famílias, inclusive, né? Mas o Robson é um especialista em igrejas, né? Igrejas locais. Eu conheci o Robson porque ele trabalhava numa empresa muito importante na área de tecnologia no Brasil, mas não só no Brasil, já está expandindo aí para outros lugares. E no trabalho do Robson, que é um trabalho comercial, foi por conta da empresa, né? Mas ficamos amigos. E eu sei que o Robson ele conhece centenas, quem sabe milhares de pastores de diversas denominações no Brasil e de diversos segmentos do meio cristão evangélico, né? O pentecostal, o neopentecostal, tradicionais, episcopais, toda crentalhada, toda pastorada. O Robson é amigo e lida com isso, e eu sei que ele tem uma paixão, né, não somente pelo Senhor, por Jesus, mas pela igreja do Senhor, até porque é um pastor também, envolvido na obra de Deus, e a ênfase da nossa conversa vai ser sobre isso, né, sobre a igreja contemporânea, os desafios, as oportunidades, os problemas que a gente tem que resolver, e o que a gente pode, assim, na visão dele, enxergar para frente, né, tendo em vista o contexto social que vivemos, a igreja ser mais influente, abranger mais e acolher a sociedade e fazer a missão que nós temos. Eu queria que você começasse dentro desse sobre essa visão, né, assim, que parece que a igreja evangélica é tão pulverizada, mas você começar a costurar para a gente esse assunto aí. Qual é a tua visão sobre isso hoje? Acho que tudo começa quando eu vou conhecer um pouquinho essa visão de igreja, né? Muito novo ainda, muito garoto, tipo 3, 4 anos de idade. A minha primeira lembrança que eu tenho de ouvir a Bíblia, ter pessoas falando da palavra de Deus e de igreja, né? E a minha lembrança ela é muito boa. Primeiro que era com a minha mãe. Vi umas moças falar com a minha mãe sobre a Bíblia. E a segunda coisa é que tinha bolinho de chuva. Conhece bolinho de chuva? Faz parte da minha infância. Não mais agora, por causa da consciência calórica. Mas eu acho que é algo mais gostoso que existe. Não sei se tem outro. Então eu tenho uma lembrança afetiva muito boa. Quando essas moças vinham falar com a minha mãe do evangelho, tinha bolinho de chuva. Mas elas fritavam na tua casa ou traziam pronto? Também fazia para elas. Para receber essas irmãs. Engraçado, era testemunho de Jeová. Isso é muito Rio de Janeiro, anos 80, sei. É exatamente isso. Devia ser ali 86, 87, 88, coisa assim. E é a minha primeira lembrança. Então, eu tive muitas experiências espirituais, via espíritos, assim, eu preciso de alguma coisa para resolver esse problema, né? Muito garoto. E eu conheci o Senhor através da Igreja Metodista do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Nilópolis. E eu tinha parentes de outras denominações,
Assembleia, minha tia, uma referência, minha tia Rosângela, Batista. Então, já tinha esse micro-universo ao meu lado, de metodista, Assembleia, Batista. E para mim tudo era a mesma coisa, até que eu comecei a conhecer o Senhor e comecei a conhecer como funcionavam as igrejas, né? E eu lembro que com 16, 17 anos, estava bastante envolvido na igreja, eu comecei a entender processos da igreja. Não sei porquê, assim, eu sabia que muitos chegavam na igreja e ficavam esquecidos. Década de 90, não tinha muito processo na igreja, né? E eu olhava aquilo e disse, poxa, essa pessoa está chegando na igreja, não conhece Jesus, ela precisa ser acolhida. Então eu comecei, meu primeiro processo foi acolher pessoas. Eu estava na música, estava tocando bateria, acabava um momento de louvor, em vez de eu sair correndo para ir lá para baixo, fugir do culto, eu ia para abraçar as pessoas, né? E isso foi mexendo muito comigo. Depois a música foi um processo muito bom para mim, de organizar a música, organizar o ensaio, a equipe, então tudo isso começou a saltar aos meus olhos. Então a minha primeira consultoria que eu fiz na vida foi ajudar a igreja a organizar música. Mas isso, você acha que foi muito por conta da tua personalidade ou, sei lá, não era muito a tua personalidade e pode ter sido, assim, algo de Deus, assim, te caminhando, ou as duas coisas juntas? Eu acho que as duas coisas juntas. Primeiro, é muito engraçado, lá em casa eu dizia que eu vivia no mundo da lua, né? Eu nunca estava prestando atenção em nada, mas na verdade eu estava viajando, minha cabeça estava viajando. E na igreja, quando eu fui amadurecendo, começou a acontecer isso. Eu estava prestando atenção na música, estava tocando lá a bateria, mas eu estava olhando toda a igreja, eu estava vendo as pessoas que estavam chegando, estava olhando a reação das pessoas, se as pessoas estavam recebendo ou não. Então tudo isso começou a se conectar de alguma maneira, né? E lendo, aprendendo, estudando, e o próprio Espírito Santo comunicando, né? Então isso acabou virando assim, uma coisa que eu achei interessante. Como que eu comecei na música? Só para ter uma ideia, ninguém deixava eu tocar bateria, eu era muito ruim. Ninguém deixava, nem ensaiar, deixava ensaiar. Aí eu percebi que eles chegavam atrasados, e aí eu comecei a chegar mais cedo para tocar bateria. Mas para adiantar o processo do ensaio, eu comecei a aprender a ligar o baixo, a guitarra, o teclado, o microfone, passar som. Quando eu comecei a tocar bateria, eu já conhecia todo o aspecto da música na igreja, entendeu? Então eu me tornei uma referência local da parte musical, não por tocar, mas para conceber música na igreja, né? Para olhar para um todo na música, né? Então, daí comecei a consultoria, né? Em som, sou técnico de som, técnico de eletrônica, e fui nesses meandros, né? Até que os pastores começaram a falar assim, Robson, como que você faz essa área na igreja? Como que você treina o discipulado? Como que você treina um líder? Eu falei assim, por que tá me perguntando isso? Eu não sou desse cara, eu não tenho essa especialidade, né? Eu falei assim, de repente é uma falta, deixa eu ver se eu consigo cobrir essa falta. E aí foi, né? Eu comecei meu ministério a tapar buraco, né? Aproveitando que eu sou grande, né? Dá para tapar bastante buraco. Então até hoje estou fazendo isso. Tem um problema na igreja, eu estou ali para ajudar a resolver, a sanar. Os pastores têm alguma dificuldade, estou ali para resolver, sanar. Comecei dessa maneira. Mas essa questão de, por exemplo, hoje você até desenvolveu isso, até se uniu então o ministério com a tua parte profissional. Sim. Não só pelas empresas que você trabalhou e trabalha atualmente, mas até também, assim, você pode ser contratado para isso como, não sei se freelancer, não sei como é que seria. Como consultor. Mas você foi realmente só na experiência, de forma empírica, fazendo e registrando isso, ou existe uma forma de se especializar, não sei, ou você por fora fez, fora as partes de música, de eletrônica, de técnica de áudio, mas essa parte mesmo de enxergar os processos da igreja e escrever um planejamento estratégico como se fosse uma empresa, mas é claro que isso é ministerial. Sim. Você tem um método pronto, você aprendeu, você criou, como é que foi essa parte profissionalizante da tua vida? Eu tenho hoje mais de 22 anos lidando com isso, com igrejas e ajudando igrejas profissionalmente, né? Não só ministerialmente, como voluntário e tal, ou como pastor. Existe sim caminhos para você se profissionalizar, no bom sentido da palavra, em cooperar com as igrejas como consultor, né? O Brasil ainda está muito imaturo nisso. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos grandes referências, o Instituto Barna, por exemplo, o Instituto Haggai, que ajuda a formar pessoas assim. As faculdades cristãs nos Estados Unidos também ajudam a ter uma visão bem clara da igreja orgânica, mas também da igreja institucional, né? Eu fui estudar, fui ler, pesquisar e olhar algumas coisas. No Brasil tem algumas referências, né?
Por exemplo, o pastor Josué Campanhã, com a Envisionar, que faz isso há muitos anos. Quando eu conheci o pastor Josué, ele já estava fazendo isso quase que a minha idade. Então, assim, é uma grande referência nisso. Ele tem alguns livros, Planejamento Estratégico, e eu fui ler esses caras, fui pesquisar. Algumas pessoas estão fazendo isso há muitos anos, né, para ter referência, e eu vi que existe um caminho para isso, né? Então, existe a formatação denominacional das igrejas, mas existe um caminho comum de fazer todas as coisas. Então, que qualquer denominação poderia fazer. A igreja tem o culto, a igreja tem pessoas, a igreja tem um financeiro, um administrativo, tem a gestão de pessoas dentro da igreja, e a igreja tem um objetivo, que às vezes é anual, bienal ou mais do que isso, né? E ajustar pequenos processos é fundamental para que isso funcione bem. Né? Falou planejamento estratégico. A gente ainda não está tão maduro, Brasil, quanto a essa visão de planejamento estratégico. Eu digo a gente, pegando ali pelo menos 80% da igreja evangélica no Brasil. Né? Tem muitas igrejas muito bem estruturadas, muito bem organizadas, que eu preciso sentar e aprender com todos eles, mas a maioria não. Então, quando eu falo planejamento estratégico, parece que é fazer agenda, fazer as programações da igreja. Não é bem assim, né? Então, eu começo pela concepção. Para que a igreja está no mundo? Por que a igreja serve, né? E quando eu olho para o propósito da igreja na Terra, eu preciso ter como chegar lá, um caminho, né? Existem caminhos mais difíceis, imitar um pouquinho o povo no deserto, saindo do Egito para chegar à Terra Prometida, ou não, tem um caminho mais fácil, que eu gosto de chamar de caminho ótimo, para poder chegar lá com menos força, com menos peso e ouvindo sempre o Senhor, para poder... Esse objetivo dele é alegrar o coração de Deus. Tem uma frase do Craig Rochelle, lá da Life Church, né, que ele diz assim, que o crescimento traz complexidade, mas a complexidade impede o crescimento. E falou, pô, mas qual é a solução disso, né? Assim, você falou assim, de um caminho mais otimizado, né, para chegar no objetivo da igreja, do propósito da igreja, na verdade, não objetivo. Mas, assim, a gente às vezes é muito... Assim como pessoalmente nós somos muito atacados por comparações, né? Às vezes a gente fica olhando para as pessoas que estão, na nossa ponto de vista, tendo mais sucesso e fica meio que invejando isso e tentando criar repetir fórmulas, receitas de bolo para a vida pessoal. Eu vejo que muitos pastores, eles também acabam se perdendo e assim, gastando muito tempo querendo apenas copiar modelos e se frustra a igreja. Eu acho que acaba até criando uma insegurança com o povo, porque o dia o pastor ele está para um lado, aí um ano depois ele já está para o outro lado, aí daqui a pouco ele negou tudo que ele acreditava 2 anos antes, já vai para outra vertente, ele fica assim... Eu acho que tem muitos líderes perdidos, né? O que seria pontos comuns nesse caminho otimizado, assim, que evitaria esses 40 anos aí do deserto, né? Dando voltas, né? Sim. Tem pastores que estão dando voltas, né? E poder seguir numa linha reta para o objetivo. Sim. Vai parecer muito simplista o que eu vou falar, mas é simples, né? Eu vi essa frase da sua boca, né? É simples, o evangelho é simples, que é olhar para a Bíblia. Porque vem um processo que está claro na Bíblia, mas as pessoas não usam o que está lá. Quando os apóstolos eles recebem a reclamação dizendo que as viúvas e os órfãos estão desassistidos na congregação, na igreja lá em Jerusalém. E ele fala assim, então fala o seguinte, levantem homens... Igreja, levantem homens capazes. E aí dá um checklist, né? Que tipo de homem tinha que ser? Cheio do Espírito Santo, marido de uma mulher só e tal. E aí eles levantam os diáconos para dar uma assistência à entrega, refeição, comida e coisas que precisavam. A realidade de Jerusalém era o seguinte, as viúvas que não tinham filhos, homens, elas não trabalhavam, elas tinham dificuldade. Os órfãos, principalmente se fossem mulheres menor de idade, também não trabalhavam, estavam desassistidos. Então a igreja ajudava a assistir essas pessoas. Agora imagina os apóstolos, 12, com 50 mil pessoas, com 30 ou com 100 mil pessoas, como que eles fariam isso, né? E eu imagino um trabalho agora dos diáconos. Eles precisam ir de casa em casa, ou grupos em grupos, a igreja estava espalhada nas casas, naquela época, e saber quem estava com dificuldade ou não. Depois que eles fizeram o levantamento de tudo, levar para os apóstolos. É essa questão aqui, ó.
tantas famílias precisam disso, daquilo outro. É um trabalho que precisa de ter uma estratégia, precisa ter uma logística, né? Então, olhar para a Bíblia e entender que o que está contido ali, como que se moveu a primeira igreja, os primeiros irmãos, já é um ótimo espelho para a gente entender um monte de coisa. Olhar para o que Paulo, o apóstolo Paulo, com a sua equipe apostólica fez e como ele cuidava da igreja, é algo tremendo. Por exemplo, quando ele estava preso, como que ele se comunicava com a igreja? Por cartas. A carta era a tecnologia da época. Era o que ele tinha. Se ele tivesse telefone e WhatsApp, era isso que ele ia usar. Se ele tivesse uma tecnologia como um aplicativo para a igreja, é isso que ele ia usar. Mas ele tinha cartas, ele tinha a equipe que podia se mover quando ele não podia. Então ele começou a usar essas coisas, começou a orientar. Uma simples frase que está lá em Timóteo, que ele fala, filho, pega tudo que você ouviu diante de muitas testemunhas e faça isso, instrua homens idôneos e que eles façam com outros. Ele está falando de discipulado, ele está falando de uma cadeia de discipulado. Eu discipulei você, você discipulou homens idôneos e homens idôneos discipulam outros. Então, isso aqui tem uma estrutura, um movimento para funcionar, entendeu? Eu gosto muito de um livro chamado Igreja Simples, não sei se você conhece, não? Agora esqueci o nome dos autores, que eles fizeram pesquisa nos Estados Unidos com milhares de igrejas para entender o processo das igrejas. As igrejas que ele colocou assim, igrejas com processos simples, igrejas com processos complicados. E as igrejas bem estruturadas, bem elaboradas, com processos extremamente complicados, elas tinham dificuldade de crescer. E as igrejas tinham um processo simples, mas também funcional, elas cresciam com mais velocidade. E ele vem comparando o que é um processo complexo, grande, e um processo simples, né? E ele está sempre falando, igreja não é estrutura, igreja é processo. Igreja não são coisas, igrejas são pessoas. E é exatamente isso que Jesus Cristo fala sobre o que é a igreja dele, né? Então, existe assim, vou dar 3 pontos bem básicos para qualquer pessoa fazer. Existe processo administrativo, e eu gosto de qualificar pessoas e recursos financeiros e outros recursos, né? Então, eu preciso criar um processo que eu ajudo a cuidar das pessoas, que eu ajudo a olhar para as pessoas e ter, assim, um pouquinho de tato mais administrativo mesmo. Cadastro, quem são as pessoas, qual a realidade de onde elas estão. E um processo financeiro. A igreja arrecada dinheiro. Eu preciso dar uma tratativa, eu preciso dar entrada num caixa. E a igreja tem contas, despesas a arcar. E eu preciso priorizar essas despesas. Como que eu priorizo essas despesas? O que é realmente importante? Porque se a gente olha para o que a gente falou no início, né? Qual o propósito da igreja? É fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Esse é o papel da igreja na Terra. E lógico, cuidar das pessoas, pregar o evangelho, batizar, discipular, ensinar a guardar. Mas se a gente olha que a igreja tem uma missão, e isso eu aprendi muito na Paz Church, mexeu muito comigo, conversando com você, conversando com o pastor Paulo Jeffrey, a finança precisa respeitar a missão. A finança, ela só existe por causa da missão e não ao contrário. Então, eu preciso criar um processo que tenha a ver com o propósito da igreja, né? Então, esse é o processo administrativo. Existe um processo de jornada, de acompanhamento das pessoas, que as pessoas gostam de usar o termo trilho de crescimento ou jornada de crescimento. E eu gosto muito mais de jornada de cuidado. Como acolher as pessoas que chegam e entender um pequeno fluxo. Ele chegou, ele é convertido, ele conhece Jesus? Conhece, então eu tenho um trilho para ele. Ele não conhece Jesus, eu tenho outro trilho para ele. Eu não vou qualificar da mesma maneira. Então, criar um fluxo simples de cuidado das pessoas. E, por último, um ciclo de formação de líderes. A igreja cresce quando ela tem líderes maduros, famílias bem estruturadas, bem cuidadas. Então, esses 3 processos, a administração, um trilho de crescimento, de jornada de cuidado com as pessoas, e ter um trilho, uma base estruturada para a formação de líderes, ajuda muito a igreja a resolver muito problema. Excelente. A gente vê assim, que tem muitas igrejas, ainda essa questão de processos e complexidade, né? E simplicidade também, por outro lado. Ainda no exemplo da Life Church, que é uma referência. É a maior igreja dos Estados Unidos, ele trabalha com campus, né? E sem dúvida o pastor Craig é fenômeno ele, né? Aí eu assisto muito, né? Eu gosto muito do podcast dele e das mensagens dele. Tem uma ocasião que ele fala que eles decidiram realmente diminuir a complexidade
e voltar para a simplicidade. Então, eles abriram mão de muitas coisas que existe uma tentação, e eles viram que eles estavam muito sobrecarregados, então eles estavam com muitos ministérios, muitas frentes abertas, e ele entendeu que essa complexidade toda, lidar com tudo isso, por mais que fossem com boas intenções, né, de levar eles à missão, estava acabando eles gastando tanto tempo nisso e distanciando deles da missão. Porque tinha que lidar com muitos problemas, porque gera problemas, gera dificuldades. Gera custos, envolve mais pessoas, onde tem pessoas tem problemas a ser resolvidos, né? Então eles decidiram, de um tempo para cá, diminuir muitas coisas que outras igrejas estavam investindo muito, porque estavam nesse afã de ter muitas programações, muitos departamentos, muitos ministérios, muitas atividades, e eles reduziram e colocaram uma estrutura mínima para eles se dedicarem e investirem e não perderem o foco que eles têm como igreja. E eu acho isso, assim, eu como pastor, eu não sei como ainda, embora eu não tome as decisões finais, né, mas eu não sei como lidaria com isso, porque realmente existe uma tentação de você abrir muitos ministérios para atender todo tipo de gente da igreja, né? E a gente vê, poxa, tá aqui mesmo, a gente acaba tendo muitos ministérios aqui hoje na igreja, né? Um dia desse, só para exemplificar, um dia desse a igreja está ficando muito cheia, muito lotada, o nosso prédio principal, por causa da catedral que está em obra. A gente diminuiu um culto na catedral e sobrecarregou um espaço que já era bem cheio. Então teve 3 domingos seguidos que alguém passou mal no culto. Assim, e isso nunca tinha acontecido. Então nós reativamos um ministério que não tinha mais, que é o Ministério de Saúde. A gente agora tem uma equipe de saúde lá, que fica de plantão, a gente tem um local, tipo um consultóriozinho médico, a gente tem enfermeiros e médicos disponíveis lá, porque é muito complicado alguém passar mal na igreja sem não ter, e demorar o atendimento. A nossa cidade não tem uma estrutura de saúde muito boa, né? Então tem poucas ambulâncias, por exemplo, né? Então os primeiros socorros ali a gente consegue... Então foi uma necessidade que veio, mas é mais uma coisa para a gente cuidar. E, por exemplo, agora a gente estabeleceu e está... Agora não, faz tempo que estabeleceu, mas está querendo ampliar o Ministério de Surdos, né, para traduzir os cultos para eles. Que é importante, por causa da inclusão. Só que é muita coisa, cara, é muita coisa. O Kids é quase uma igreja à parte, os jovens é quase uma igreja à parte, adolescentes é quase uma igreja à parte, no sentido de estrutura, de voluntários, de faixas etárias. Aí a música é cada vez mais... A música tem que atender todo mundo, né? A música tem que atender todos os ministérios, em tese. O voluntariado de atmosfera, que a gente chama, de receptivo, de boas-vindas, gente na frente com placa, gente nas portas, gente nos estacionamentos, no banheiro. Mas, por outro lado, a gente queria se dedicar mais o quê? Nas células, no pastoreio, no discipulado, nos missionários. Então, cara, eu estou, na verdade, até desabafando aqui, abrindo meu coração, né? Para um consultor, né? Como é que se você pega um caso como esse, né? Que deve ter, né? Você deve atender. Sim, qual é o caminho que você faria? Como você lidaria com essas demandas na prática, assim? Na prática, a primeira coisa que eu faço em toda e qualquer situação de uma igreja é fazer um mapeamento. Como que está a igreja? E eu dou um olhar técnico para esse olhar. Então, o pastor ele sempre vai achar que a igreja está muito boa ou está ruim. E ponto. E agora, como que a liderança enxerga? Como que os novos convertidos enxergam? Como aquele líder está servindo lá há alguns anos enxerga a igreja? Então, eu faço um pequeno mapeamento com os pastores, os líderes da igreja e com camadas de liderança ou de níveis de relacionamento com a igreja e com o Senhor. Fiz esse mapeamento, eu quero enxergar principalmente para onde está o olhar da liderança. Eu tenho algumas perguntas específicas que eu fui elaborando, pegando ali por exemplo, Igreja Simples, José Campanhã e outros do Instituto Barna, como, por exemplo, quando eu vou falar de administração. Como que você olha a administração da igreja, pensando em finanças e pessoas? Eu vou fazendo perguntas específicas, na faixa de umas 15 perguntas, para começar o mapeamento
E eu faço essas mesmas perguntas para essas várias camadas, vários níveis de maturidade na igreja, né? E aí isso começa a me dar um mapa de para onde a igreja de fato está indo e como o líder da igreja, os líderes da igreja estão olhando. Eu digo pastores ou presbitério, né? Como que eles estão, para onde eles estão olhando na igreja. E aí, cara, eu acho que está se tornando um problema, que eu sempre quero olhar para o fundamento de tudo, né? Então eu acabo sendo um pouco teórico. Mas se a gente para pensar que aquela frase, o versículo fala aonde está o teu coração, ali também estará teu tesouro, e aquilo ali está dizendo de o que realmente tem valor para você, para onde você está direcionando o seu olhar e sua energia, e é ali que você vai botar realmente valor, se aplica muito nisso, nessa administração da igreja. Por quê? Ou algumas pessoas, e tu vai ver que isso é diferente em denominações, se preocupam com estrutura física, o prédio, e outras coisas assim. Outros se preocupam com o culto. O culto é a coisa mais importante da igreja. Se a gente olha para todo esse aspecto, a gente entende que o olhar está no prédio, está no culto, essa igreja está olhando para o lugar errado. Porque o que Cristo falou? Quando as últimas palavras, as últimas frases que ele usou com seus discípulos, seus amigos, e sabe que aquilo que a pessoa deixa como última palavra são as coisas mais importantes, né? Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando o nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Acho que inverti um pedacinho ali. E Marcos 16, que ele fala, pregue o evangelho, e esses sinais acompanharão os que creem. Então, a gente pega isso aqui, a ordem de Jesus não foi, façam prédios, façam igrejas, não foi, ide pregar o evangelho, façam discípulos, batizem, ensinem a guardar todas as coisas. E a gente bota isso em processo na igreja e a gente começa a olhar para o lugar certo. Então, por exemplo, uma frase antiga, não lembro de onde eu vi, mas fez muito sentido para mim. É melhor fazer um bom músico, depois transformar ele em discípulo, ou fazer um bom discípulo e depois transformar um bom músico. Essa frase responde o seguinte: na verdade, tudo começa no discipulado, tudo começa em apresentar Cristo para essa pessoa e formar Cristo nessa pessoa. Porque se isso acontece, ele vai ser um bom músico, ele vai ser um bom estacionamento, ele vai ser bom no kids, ele vai ser bom onde ele quiser. Eu não digo bom de habilidades técnicas, não. Ele é um bom servo, ele está comprometido. E a habilidade técnica é muito fácil de aprender, né? É muito mais simples de aprender. Então, se tudo começa realmente no discipulado, se a gente entende que isso é uma coisa boa, o que eu deveria olhar? Todo mundo que chega precisa ser atendido e discipulado. É o primeiro ponto. E aí eu me preocupo com o culto, com essa estratégia depois. Se eu consigo ter uma boa formação de discípulos, um bom cuidado com os discípulos, famílias bem cuidadas, estruturadas, lá atrás eu vou ter tudo isso funcionando. E sim, é complexo. E quando a igreja vai crescendo, vai se tornando mais complexo ainda. E realmente a tentação de querer estruturar coisas é muito grande. Só que a gente precisa sempre estar olhando para a matriz. Sempre olhando por que a igreja existe na Terra. Eu não existo para formar prédios lindos e maravilhosos. O prédio lindo e maravilhoso só serve para cuidar bem dessa igreja. Porque senão não faz sentido. Não sei se respondeu bem. Sim, com certeza. Quando você é contratado, né, para atender uma igreja e você detecta, né, onde está o coração daquela liderança, né, e você mesmo já deu que pode ter várias respostas. Sim. Mas você tem uma visão. Você acabou de falar a tua visão daquilo que você, biblicamente, né, de fato acredita que seja o propósito da igreja, que é a questão de pregar o evangelho e fazer discípulos na terra. Mas quando você detecta que a visão do pastor está ou nos bons dos cultos, né, nos grandes cultos e dentro do prédio, ou na estrutura física, ou até outras intenções, né, que às vezes é muito mais empresarial e financeira do que realmente a essência do evangelho. Infelizmente tem isso. Como é que você lida com isso profissionalmente? Porque o cara te contratou para você atender o que ele quer. E de repente ele não quer aquilo que você tem para oferecer. Não, aquilo que você acredita. Sim. Como um pastor mas ali você está como um profissional, é tipo um advogado. Sim. Né? Advogado, sim, ele como ser humano ele tem os valores dele, mas às vezes ele vai ter que defender um cara que cometeu um crime. Sim. Ele vai ter que defender ele de uma forma possível, nem que seja para minimizar ali os danos ali, né? Sim. O advogado tem que ter essa frieza, né? E tem muita discussão ética sobre isso. Nessa discussão ética, como é que você lida?
Eu sou da área comercial, né? É difícil. Eu sou da área comercial e na área comercial a gente aprende a ouvir muitos nãos. E quando a gente aprende a dar nãos para um cliente, é maravilhoso. Porque a gente está consciente do que a gente consegue entregar ou não. Imagina um cliente querendo comprar e eu digo assim, senhor cliente, eu não vou te vender, porque a gente não está em acordo e o que eu entrego não vai ser suficiente para você ou não vai ser bom para você. Então, não vou te vender. O vendedor fala isso, cara. O cara tem que estar muito consciente e maduro, né? Eu aprendi com o Senhor a falar verdades. E algumas verdades são duras de falar e duras de ouvir. Então, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Tem 2 casos que um eu assumi e outro eu disse não. É uma igreja crescendo, bastante famosa, não vou falar o nome, que eles me chamaram para fazer uma análise, para eu começar para eu ver quais eram os problemas e começar um mapeamento para oferecer o meu serviço de consultoria. Eles queriam principalmente na área administrativa, né? Você ajuda a gente a estabelecer processos administrativos na igreja, está crescendo muito, a cada mês está nascendo a possibilidade de um espaço novo em vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu vi que a intenção deles era financeira, mas um financeiro pensando na missão. Não era queremos ganhar dinheiro, não era. Só que o foco deles era dinheiro. Por mais que a intenção por trás do dinheiro era boa, o foco era arrecadar melhor e arrecadar com mais substância, né? E aí eu peguei e expliquei. Vocês estão com dificuldade aqui de formação de pessoas. Por quê? Você está dizendo que a arrecadação está dando errado porque na hora de contabilizar não bate. E não bate muito. Isso aqui tem uma questão de caráter e tem uma questão de materialidade. A pessoa não está sabendo fazer. Então tem alguns processos muito simples para resolver isso aqui, mas você está precisando treinar pessoas. Qual é o processo de treinamento de pessoas que vocês têm? Eu não tinha nenhum processo. Quem estava mais tempo, quem estava se voluntariando mais, eles puxavam e pronto, começavam a fazer. É assim que a gente faz, só você repetir. Entendeu? E eu falei assim, olha, para isso funcionar, você precisa... Eu dei 3 direções. E o pastorzão não vai querer isso, não. Aí não vai querer? Ele não vai querer fazer isso, não. Eu não tenho problema, mas eu também não posso ajudar vocês. Eu não posso mesmo ajudar vocês. E eu disse não para eles, porque o que ele não queria é trazer total transparência para o processo. E quando a gente fala de dinheiro e igreja, tem que ter transparência. E eu acredito que ele não queria trazer transparência porque ele está fazendo uma coisa errada. Nem acredito nisso. É porque ele não queria dar transparência no processo, né? E a outra igreja, um outro caso bem diferente, que quando eu admiti o processo, aceitamos, não fui sozinho, fiz com minha equipe, né? Uma igreja tem uma crença na palavra bastante diferente do que eu creio em muitos pontos. E aí, quando a primeira reunião, a segunda reunião, eu falei com eles, olha, sobre isso, eu creio assim, 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 assim. Eu não vou te dar aqui na consultoria o que eu creio. Eu vou fazer um trabalho profissional e técnico. Mas você concorda, e sabendo que eu penso assim, 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 creio assim, 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 a gente fazer um trabalho junto? Aí ele, por mim, tudo bem, se você sendo profissional... E aí foi excelente, porque eu vi o coração deles, eles estavam realmente com o coração no Senhor e voltado ali para cuidar das pessoas. Pelo contrário, eles estavam dando mais do que deveriam. E eu precisei, no processo da consultoria, eu falei, pastor, o senhor precisa parar de ofertar. O senhor precisa parar de pagar as contas da igreja, porque senão sua igreja não vai crescer. Porque a igreja, os seus líderes estão olhando assim, qualquer coisa o pastor resolve o problema. Porque ele tinha uma situação financeira boa. Ele tirava do bolso dele. Ele tirava do bolso dele, quase tudo. Acho que 50% ou 60% da igreja ele tirava do bolso dele. Um profissional, bem-sucedido, muito inteligente. Então ele acabava dando mais do que deveria. Eu falei, a igreja precisa sentir essa falta. Porque quem sustenta essa igreja não pode ser o pastor, precisa ser a igreja. O Senhor através da igreja, toda a igreja. Aí ele tomou um choque, não gostou de ouvir aquilo. Mas quando ele voltou, a esposa e ele foram refletir e falou, você está certo. Eu preciso dar uma recuada, né? Então, é exatamente isso. Falar a verdade, entender o coração do outro que está do outro lado e ser sincero no processo. E aí, se ele não quiser, eu teve várias igrejas, inclusive minha esposa tem um caso assim, pessoal, que ela se apaixonou. Rob, você precisa ajudar essa igreja. E eu falei assim, tem tanta dificuldade ali, tem tanta coisa, que eu falei 2 coisinhas só e eles pularam, que vai dar muito ruim para eles. Vai ser muito ruim e essa igreja vai fechar. É assim mesmo. Se eu trouxer realmente os processos bíblicos, essa igreja fecha. Porque
Porque tem muitos casos assim de pastores que não são pastores, quer dizer, se titularam ou alguém titulou ele como pastor, não é pastor, não sabe fazer isso, não foi chamado para fazer aquilo, mas está à frente de uma congregação. Pessoas machucadas, processos que não ajudam, não curam as pessoas e não apresentam Jesus de fato às pessoas, né? Infelizmente tem muito isso no Brasil, né? E eu não pude fazer. Sim, sim. Teve uns 4 anos atrás, aí esteve aqui em Santarém, não sei se você conhece o Gustavo Paiva, de Brasília. Aí ele veio ministrar aqui para os jovens, né? Foi bem legal. Eu sempre admirei muito ele, assim, o ministério dele, assim, parte do profético, do fluir. Ele assumiu a igreja do pai dele em Brasília, né? E ele se tornou pastor. Ele tinha um ministério chamado Nova Geração, que era de música e avivalista, né? E depois ele assumiu a igreja que era do pai dele. Não sei se o pai dele, não sei se faleceu, alguma coisa assim. Mas ele teve que assumir a igreja do pai e se tornou um pastor de igreja local. Quando ele veio aqui, ele veio com um discípulo, cara, e eu fiquei próximo desse cara, assim, nos bastidores do evento, né? Era um jovem, uns 30 anos, cara super inteligente. Esse cara, inclusive, parece que trabalha na ONU, no escritório da ONU no Brasil. E pensa num cara inteligente. Aí, conversando, ele me falou que quando o Gustavo assumiu a igreja, eles fizeram uma pesquisa interna na igreja. E ele até me passou esse questionário. Eu não sei se eu tenho ainda, que negócio de mudar de telefone, né? Ele me passou talvez no Google Forms, sei lá. E aí ele me falou que quando eles fizeram o questionário para a igreja mesmo, né? E foram analisar os dados, as informações, eles sim lidaram com informações que eles não gostariam muito de saber, né? Mas que trouxe uma realidade. E ele falou que foi fenomenal, embora fosse dura a resposta, a realidade, mas trouxe assim a verdade para eles, que eles a partir dele puderam tomar decisões sérias para dar continuidade à igreja. E até com a visão de um pastor mais jovem, né, que era ele, assumindo, né? E ele agora não era mais um pastor de jovens, né? Ele não era um pastor de um movimento de jovens, como era a Nova Geração, que era focado para isso. Era um pastor que tinha gente ali com muito tempo de igreja, tinha anciãos, tinha idosos, tinha criança, então é uma outra forma de lidar. E é engraçado que ele abriu para mim algumas coisas que realmente me fez pensar, e a gente até chegou a ensaiar e fazer essa pesquisa na igreja aqui em Santarém, não fizemos ainda. Eu até passei para a nossa igreja de Macapá, eu não sei se eles fizeram lá, eu nem sei se eles fizeram. Mas, por exemplo, tinha uma coisa muito interessante, que essas informações de uma consultoria, de fazer o raio-x da igreja é muito importante. Tinha uma pergunta que eu me lembro, que parece uma pergunta muito simples, cara, mas ela é fenomenal quando você analisa os dados. A pergunta era: quanto tempo você tem de convertido nessa igreja? Você já está entendendo, né? Sim, sim. Aí ele falou assim, cara, então, quando veio essa resposta, se a resposta fosse assim, quanto tempo você tem de convertido? Tinha lá as opções, de zero mês, né, até 24 meses, 2 anos, de 2 anos a 5 anos, de 5 a 10 anos ou mais de 10 anos. Vamos dizer que essas opções. Se você visse ali que a tua igreja tinha 60% de 0 a 2 anos, você vai entender que você não está retendo os membros antigos. É um problema. Se a resposta for ao contrário, né, que você tem uma igreja que na ampla maioria são pessoas de 5 a 10 anos ou 10 anos para mais, você não está recebendo gente nova, é um outro problema. Mas é uma única pergunta, cara, dá muito insight e mostra muitos problemas que a gente pode estar enfrentando na igreja. E às vezes nós, como pastores, temos uma visão enviesada da igreja. A gente não consegue enxergar como uma pesquisa essa responde com dados, porque a gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas às vezes essa ideia é enviesada, é míope. Às vezes você acha que está indo muito bem e não está indo em determinados pontos. Sim, sim. Pois é tudo a questão do olhar mesmo. Por que a visão do pastor é enviesada? Porque ele olha a igreja num aspecto, mas o irmão que acabou de chegar, o líder que está servindo, ou uma pessoa de fora, ele começa a ver em outros aspectos. E ele conseguir ter toda essa visão,
Por isso que a palavra fala, a palavra ela é maravilhosa. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Um pastor que conversa com a sua igreja, que ouve a sua igreja, não só para pedir conselhos, mas para ouvir conselhos, isso é fantástico, né? E sim, eu acho que se toda a igreja quisesse fazer algo assim, que fosse espetacular para olhar isso, que toda a igreja pudesse pelo menos fazer um mapeamento. Vamos fazer só um mapeamento? Não quero muito esse negócio de consultoria, planejamento estratégico, não. Só um mapeamento. Porque é o seguinte, quando a gente fala de KPI, OKR, PDCA, a igreja está longe disso. Perfil de liderança de cada pessoa. As pessoas não querem muito trabalhar com isso, é muito complexo e tal. E um consultor, um especialista, vai dar esse olhar para a igreja, vai ajudar a igreja realmente a saber se ela está na direção certa, se ela está realmente indo para o propósito que Deus chamou. Porque é o seguinte, a gente falou de um propósito comum para todas as igrejas, mas tem as especificidades. Por que essa igreja está aqui nesse local? E como que o Senhor, o Espírito Santo, vai mover com essa igreja nesse local? Tem especificidades. Você vê que a igreja se movia diferente na Bíblia também. Trabalhava de forma diferente. A gente conversou uma vez, a igreja de Santarém de um jeito, mas quando ela vai para São Paulo, uma outra realidade, metrópole, ela precisa se mover diferente. A fundamentação, o fundamento é o mesmo, mas o modus operandi vai mudar. Então tem essas especificidades que é importante notar, entendeu? De modo geral, assim, quando você vai atendendo tantas igrejas diferentes, de nichos diferentes dentro do evangelho mesmo, como é que você enxerga assim, a distância entre quando você pergunta, né, para o pastor e para a liderança dessa igreja qual é o teu propósito como igreja? Porque a gente vai ter uma resposta... a gente vai ter uma resposta meio que na ponta da língua, porque a gente às vezes não é muito sincero entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Né? Não é tão coerente. Talvez todo mundo vai responder, não, eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero discipular, eu quero ganhar essa cidade, eu quero ganhar esse bairro para Jesus. Mas quando você vai para dentro, você vê que o cara está indo para um caminho muito diferente disso. Mas a minha pergunta na tua visão, o que os pastores, em geral, realmente querem? Né? Você acha que eles conseguem ter uma visão clara realmente do propósito da igreja? Ou, tipo assim, começam bem e depois a complexidade, as demandas, os problemas, as dores, as lutas, os fracassos vão moldando o cara, levando ele por um outro caminho mais pragmático, porém meio longe daquilo que era o essencial? Como é que você vê isso de modo geral? Eu sei que tem várias... Mas, sim, tua visão geral sobre a igreja no Brasil, o que tu acha sobre isso? A gente tem um problema estrutural na igreja no mundo, mas principalmente no Brasil, né? De como ela foi constituída. Eu não vou entrar nos detalhes da história de como a igreja chegou no Brasil, mas eu acredito que, no geral, os pastores querem fazer as coisas certas, querem agradar o Senhor, querem auxiliar o evangelho a expandir. Eu acho que eles querem. Mas por ter recebido algo que não está tão completo, eu lembro de um livro, O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz. Eu tenho lá naquela biblioteca lá. Eu vi lá. Você viu, né? Vi. Rapaz, eu li esse livro várias vezes. Muito bom. E eu li quando eu era adolescente. Sim. Mas me bugou minha mente na época. Sim, eu leio ele todo ano. Para mim, é um dos melhores livros da minha lista, assim, dos The Best. Sim, é meu livro de cabeceira. Todo mundo que chega para ser discipulado, para eu cooperar no discipulado, eu peço para ler esse livro. Todo mundo. E lógico que o cara... Ele continua sendo reeditado? Porque o meu tá encapado de verdinha, velhão meu. O meu é dos anos 80, cara, meu livro. Eu não tinha te perguntado, eu trouxe um livro desse para você. Ah, que bom! Glória a Deus. Obrigado. Um presente. É o livro que eu compro todo mês para dar para alguém. Poxa, cara, que bom, vou ter uma versão dele. Vou ler de novo. Muito legal. E ele fala lá no primeiro capítulo, né? O quinto evangelho, o evangelho dos santos evangélicos. É uma paródia, ele está polemizando, mas na época dele não era polemizar. Ele está vivo ainda? Não, ele faleceu tem uns 2 anos. Ele estava nos Estados Unidos, faleceu tem uns 2 anos. E ele fala o seguinte, que o evangelho que nós recebemos já era um evangelho contaminado, já era um evangelho meio misturado, um evangelho que foi afofado para poder convencer alguém de que ele precisa de Jesus, como se fosse ao contrário, como se Jesus dependesse de que a gente aceitasse ele, né?
Então, a gente coloca o homem no centro. Então, até a própria pregação do evangelho, falar de Jesus para alguém, não é por causa do homem, é por causa de Deus. Se a gente olha para o propósito eterno de Deus, a gente entende que Deus, a família de Deus, semelhante a Jesus e para a glória dele. Ou seja, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Jesus está no centro, quando a vontade de Deus está no centro, o ser igreja, o liderar uma igreja, precisa estar com isso no centro. E isso você não pode fugir da visão. Então, quando eu prego, quando eu evangelizo alguém, quando eu batizo alguém, quando eu recado finanças, eu preciso estar com isso no centro. Então, o problema é que a maioria dos pastores, eu posso falar assim com certa humildade, porque eu tenho visto isso mesmo, né? Eu, nesses últimos 7, 8 anos, eu devo ter lidado com pelo menos 15 mil pastores, mais ou menos isso. Tá muito complexo, a visão está muito turva em relação ao evangelho. Hoje, por que existem muitos pastores com problemas emocionais e com problemas de desistir do ministério, ou pior, de suicídio? Porque estão carregando a igreja com a força do próprio braço. E nunca foi essa a proposta do evangelho e nem de Jesus. Ele fala, lançai sobre mim, o vosso jugo. Só que ele também falou o seguinte, você pega agora o meu jugo e o meu fardo. Ele é suave e leve, mas pega o meu jugo e o meu fardo. Então eu preciso pegar o fardo de Jesus e não o meu fardo. Eu preciso lançar sobre ele o meu fardo. Como eu gosto, como eu vejo, como eu quero que as coisas funcionem. Lanço sobre ele. E o que eu assumo? O que ele quer. Como ele gosta. Como ele quer fazer as coisas. E isso torna leve, porque a obra de Deus é essa. Ela é leve, não acrescenta dores e nem empobrece. Né? Então, a gente, né, os pastores, os líderes, precisam olhar de volta para Jesus, colocar Jesus no centro, tirar o homem do centro, de todos os sentidos, tanto a liderança quanto o homem que vai receber o Jesus, e colocar a Deus no centro. Isso já ajuda a ajustar tanta coisa que não é sobre mim, não é sobre a minha liderança, não é do jeito que eu quero. E eu paro para fazer o quê? Senhor, então fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. E sermos guiados pelo Espírito Santo deveria ser mais ou menos como Moisés falou no deserto. Senhor, se o Senhor não for, não dou um passo. A gente devia assumir e adotar essa postura. Espírito Santo, se o Senhor não falar comigo, não dou mais uma direção para essa igreja. Eu não ando mais um passo com essa igreja sem que o Senhor fale comigo exatamente o que o Senhor quer. Só que isso exige rendição. Total. Robson, vamos fazer um break? Então, na televisão, né? O YouTube vai tocar direto, mas a televisão, a gente tem nossos parceiros aí, a gente vai dar uma moral para eles. Então, você que está assistindo na TV Amazônia, a gente vai fazer um break rapidinho. É o tempo de você ir no banheiro, tomar uma água e voltar para o segundo bloco. Vamos continuar falando sobre igreja, sobre visão de futuro para a igreja, sobre problemas que a gente pode resolver. Aqui a gente não tem ideia de escandalizar, nem trazer polêmicas que não venham edificar, mas sim trazer uma proposta, e a Visão Robson vai estar nos ajudando muito, estou sendo muito abençoado aqui, e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no programa NW Podcast e hoje com Robson Santana, pastor Robson, lá do Rio de Janeiro. A gente está falando sobre igreja porque tem sido não somente profissionalmente, mas ministerialmente a forma que Deus tem levantado o Robson aí no Brasil para ajudar diversas igrejas. Eu encorajo que você que não assistiu a primeira parte, o primeiro bloco, vá lá no YouTube, se você estiver na TV aberta, no canal aberto. Vá no YouTube para assistir o programa completo, porque foi extraordinária a primeira parte. Agora nós vamos dar continuidade, falando sobre o panorama da igreja evangélica no Brasil. E, Robson, já passando para uma nova parte aqui do programa e nossa conversa, fala um pouco como é que você tem trabalhado com os diversos segmentos da igreja evangélica, né? Nós temos segmentos, né, bem característicos, né? Os pentecostais, reformados, igrejas históricas, neopentecostais, as churches agora. O que tá até o cara aqui do iPhone participando. Como é que você consegue lidar com essas
diferenças, né, culturais das igrejas e até teológicas, e ainda assim ajudá-las a chegar no propósito, como o propósito da Igreja do Senhor Jesus, não a igreja denominacional. Legal, boa pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho na história e falar de um grande problema que aconteceu com a expansão do evangelho no mundo, que é quando você tem uma igreja que é deixada por Jesus Cristo, entregue àqueles apóstolos, a expansão dessa igreja ali por toda aquela parte oriental do mundo, depois ocidental, e aí vem, depois de 3 séculos, o imperador romano que institui uma igreja institucionalizada, que a igreja não era uma instituição, a igreja era o corpo de Cristo e pronto, não tinha nome, não tinha um líder, era a igreja em cada região de onde ela foi plantada. E agora passa a ter uma igreja institucionalizada que tem um líder e tem um pontífice, né? Depois de alguns anos, alguns séculos, e veio as grandes reformas protestantes. E essas reformas protestantes é um grande legado, mas tem algumas coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, Martim Lutero, Calvino, que quando olham para fazer reforma, olham para a Igreja Católica, a igreja que eles estavam inseridos, e querem reformar algumas questões. Com certeza eles foram tocados pelo Senhor. Com certeza eles foram tocados pelo Espírito Santo para falar algo, denunciar algo e protestar. Por isso que chamou de protestante, né? Mas eles tinham que olhar totalmente para a igreja primitiva e não para a igreja católica. Daí surgem as primeiras denominações. Martim Lutero não tentou fazer uma denominação, Calvino não tentou fazer uma denominação, ele realmente queria que a igreja que ele estava inserido, o contexto, reformasse a forma de olhar para o evangelho e para as pessoas. Mas aí acontece um fenômeno que são as igrejas protestantes no mundo, né? Quando chega no Brasil, a gente recebe uma igreja católica, o apostólico romano, o franciscano, enfim, os outros, as variações do que tinha na época de catolicismo. E as primeiras igrejas protestantes chegaram aqui eram igrejas tradicionais. Não existia um outro tipo de igreja ainda nesse contexto. 1500, 1700 e 1800, né? Metodistas, batistas, presbiterianos, é onde começa a chegar o evangelho aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Ela se estabelece de várias maneiras, não vou entrar na história que é muito grande, e 120 anos atrás, mais ou menos, começa o movimento pentecostal no Brasil, com os primeiros missionários chegando e pregando o evangelho, né? E a grande diferença é que a igreja que existia no Brasil, mais tradicional, era uma igreja pautada no culto e no prédio, né? Grandes vitrais, prédios bonitos, o órgão, tudo isso era muito forte para o evangelho pregado naquela época. Já as igrejas pentecostais têm uma outra coisa que é diferente. A pregação pública, por exemplo, pregar nas ruas, nas praças. Por isso que a Igreja Assembleia de Deus, quando chega no Pará, vai para a Amazônia, ela capilariza de uma maneira que foi fantástica a pregação do evangelho no mundo, o Brasil, né? Mas aí começaram a surgir algumas coisas que precisam também ser levadas em consideração, porque acabaram que eles formaram muitos ministros leigos, que tinham pouca formação, pouco ensino, e esses homens acabaram se descolando exatamente do que estava acontecendo com aquele movimento de pregar o evangelho, do mover do Espírito Santo, e agora eles começaram a criar igrejas um pouquinho diferentes do que tinha. E começam as primeiras, vou chamar de divisões aqui, denominacionais, tá? E aí acontece um negócio fantástico no Brasil na década de 60. Por um lado, a igreja que veio do avivamento da Argentina, também dos Estados Unidos, a igreja mais orgânica, a igreja do discipulado, volta a ser falado de uma forma muito principal. As comunidades evangélicas, que é 80, né? Mas isso veio restaurar, por exemplo, o evangelho mais orgânico. As comunidades veio restaurar a adoração, com mais intimidade, com mais pulso ali, né? Com mais entrega. Também, né? Oi? A igreja nos lares, né? A igreja nos lares, exatamente, né? Mas só que juntamente com isso, década de 70, por exemplo, começa a surgir um outro movimento, que são as igrejas neopentecostais. Não eram tradicionais, não eram pentecostais, era uma outra coisa que tinha um pouquinho das duas, e começa também a fazer alguns movimentos. O que marca muito essa história é o Edir Macedo, com a pregação nas ruas, nas praças, e depois em auditórios, grandes auditórios e estádios, né? Então começa ali todo esse movimento neopentecostal. Mas se pensar bem, um pouquinho antes dele começar a
pregar na rua, começa ali Robert McAllister e outros pregando. Aquilo era o neopentecostalismo e se destaca de uma forma um pouco diferente com o Edir Macedo. Pronto. Aconteceu uma coisa que não ficou muito bem legal, que é começar a surgir várias igrejas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Então, a gente pode falar de tradicional, pentecostal e neopentecostais, pelo menos essas 3 classificações, que tem modos operantes bem diferentes. Quando você pega todas as tradicionais, principais, só para referenciar, batista, metodista e presbiteriana, são igrejas muito sérias. São igrejas bem estruturadas, com processos bem estruturados, né? Que vêm de uma fonte que não é a igreja local. E eles replicam o mesmo modelo. Todas elas precisam de ajuste sempre, no sentido de operação, modus operandi ali, mas existe uma raiz, uma linha que liga todas elas, né? Já as pentecostais, pensando em Assembleia de Deus, por exemplo, vão ter uns 3 ou 4 grandes modus operandi que se diferenciam, tá? E as neopentecostais, aí é um mundo, um mar, que não dá para se dizer que é igual ao comum, porque você tem as igrejas que eu vou chamar ali de igreja de multidão, são igrejas bem grandes, Universal, Mundial, Igreja da Graça e outras, e tem as neopentecostais que foram se variando, um pouco mais pentecostais, um pouco mais nessa linha mais profética, e hoje a gente chama de church, né? E o church, ele fez um fenômeno bacana, porque ele tocou muitas igrejas tradicionais, tocou muitas igrejas pentecostais e com certeza as neopentecostais, né? Então, quase que mexendo em tudo isso, né? E você tem algumas diferenças muito claras, e não só de culto, mas de jeito de fazer igreja, e tem o olhar, né? Como que se olha cada coisa, né? Um focado mais no prédio, outro focado mais no culto em si, na programação, e outras não, focado realmente em pessoas e tudo mais. Então, acho que o evangelho está bem dividido assim, no sentido de denominações, entendeu? Show de bola. Aproveitar e entrar assim, num tema atual, que vai tocar também muito essa questão das características das igrejas, e é uma coisa que traz muita preocupação, não somente no Brasil. Na verdade, tudo que acontece no Brasil acontece primeiro nos Estados Unidos, né? É um reflexo direto, é impressionante como na política, no meio evangélico, na cultura, a gente é digitado, né, por um movimento americano, às vezes sem saber, está sendo influenciado por lá. E pelo que eu percebo, o que acontece no Brasil também está acontecendo lá, nas igrejas. A gente vê assim, muita mistura teológica na igreja brasileira e várias misturas diferentes. Por exemplo, a gente vai ter igrejas muito influenciadas por outras tendências religiosas. Eu estou esquecendo a palavra que se dá isso, você pode me lembrar quando você... Sincretismo, né? Acaba tendo um sincretismo ali, uma influência, uma mistura ali da teologia verdadeira com coisas que vêm de outras religiões que não são nem cristãs às vezes. A gente vê muita igreja, né, já de muito tempo, de muita influência judaizante, né, que acaba assim, entrando por um caminho assim que eu não vejo como o caminho do Novo Testamento, né, principalmente, mas que traz os elementos judaicos. E cada coisa absurda acontecendo. E eu não sei se você está acompanhando, mas hoje o tema é a questão da música lá do Marco Teles, né? Que traz essa discussão. Assim, eu não quero tomar partido por nada, eu tenho uma opinião. Mas traz um debate sobre essa questão dessa mistura cultural, e essa cultura tem raízes religiosas. Toda cultura, um dos principais traços determinantes de cultura é a religião. Né? Todas as culturas, o que determina realmente os hábitos culturais, normalmente é uma raiz religiosa, né? E o Brasil não é diferente, as regiões do Brasil não são diferentes, os estados, né, dentro dessas regiões não são diferentes. Né? A religião, por exemplo, aqui no Pará, principalmente Belém, se você for em Belém, não sei se você já foi lá, mas Belém, cara, é muitíssimo, toda a cidade, toda a cultura, não paraense no geral, mas principalmente de Belém, é muitíssimo influenciado pela religião católica, muitíssimo. A música, as festas,
a comida, a forma de se vestir, as tradições, os pontos turísticos, os nomes das ruas, os nomes dos bairros, porque é muito forte isso, não tem como você dizer que não. Enfim, e acaba que a gente vê as igrejas assim, deixando um pouco a cultura do reino, que é uma cultura própria também, né? E é uma contracultura hoje em dia, né? E absorvendo tantas coisas de diversas fontes diferentes. E, assim, estendendo aqui a minha fala, tem cada coisa absurda acontecendo, por exemplo. Às vezes, assim, a gente até abre a internet para ver, às vezes até ficar rindo dessas coisas, e no meu Instagram aparece direto. Igrejas pentecostais, né? Cara, que o culto não parece um culto a Deus, né? Parece um rituais de outras religiões, né? Porque as roupas são estranhas, a pessoa rodando sem parar, a música, o ritmo, um misticismo, né? Um misticismo exagerado, né? E muito estranho, inclusive, para aquilo que a gente vê na Bíblia. E eu já falei das igrejas que são judaizantes, os símbolos todos judaicos dentro da igreja, né? E como é que o Robson agora enxerga tudo isso e o que você acha do que esse fenômeno que está acontecendo no Brasil? Eu acho muita brasilidade. O Brasil tem uma cultura muito mista, muito misturada com o europeu, com o americano, com o africano. E a gente tem um pouquinho de tudo isso, né? É engraçado que o brasileiro, ele não é reconhecido em lugar nenhum do mundo, a não ser que ele fale, né? Porque não sabe se é um árabe, não sabe se é um africano, não sabe se é um japonês, porque é muito misturado o Brasil, né? Mas tem uma frase de um livro que virou filme, Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Quem não sabe para onde quer chegar, onde quer ir, qualquer lugar serve. De novo, a gente volta para aquela velha conversa de olhar para o lugar certo, para a direção certa. A igreja está muito perdida no Brasil nesse sentido. E eu não quero botar todo mundo no mesmo pacote de maneira nenhuma. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Mas eu quero dizer que, no geral, a igreja está olhando para vários lugares. E aquilo que parece brilhar, parece ouro, funciona. E isso não é de agora. Pode ver a igreja de Corinto. Como que Paulo tinha que orientar na primeira carta e na segunda carta sobre alguns problemas locais, tempo de Afrodite, Diana, ele começa a escrever algumas coisas, assim, não faça isso, não faça aquilo, que alguns pegam até como doutrina hoje, mas era muito regional, era muito local, e os perigos de se misturar. Então, primeiro, o brasileiro, ele tem suas regionalidades, eu sei disso, mas ele recebe muito bem as pessoas, ele acolhe bem as pessoas, e com isso acaba acolhendo coisas dos outros que não deveriam, né? E essa questão da religião, por ser muito misturada, nosso povo é um povo místico e sincretista por natureza. Então, conseguir olhar para o evangelho, olhar para a igreja, a funcionalidade da igreja e conseguir botar pontos ali marcantes, realmente precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo. Tem coisa que é cultural. Tem coisa que, ok, isso aqui tem a ver com o Brasil, eu vou botar um samba na música cristã. Eu acho que não tem problema o samba em si e qualquer outra espécie de música, maracatu, a gente está no Pará, a gente pode falar das músicas que são fortes, música paraense. Isso não tem problema. O problema é a gente realmente misturar coisas, elementos que não têm a ver com o que é evangelho. Se você olhar para a Bíblia, Deus, ele detesta a mistura. Detesta. Ele sempre fala santo e o profano. E é engraçado a gente perguntar fundamentalmente sobre o que era a fruta proibida, né? E as pessoas falam um montão de coisa. Mas quando a gente pergunta assim, uma criança, a laranjeira dá o quê? Laranja. A bananeira dá o quê? Banana. O coqueiro dá o quê? Coco. E a árvore do fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal dá o quê? Conhecimento do bem e do mal. Opa, para pensar só nisso. E a gente responde muito dessas coisas. O bem eles tinham? Adão e Eva? Eles tinham, Deus estava ali com eles. Eles conheciam intimamente o bem. Eles não conheciam o mal. E o que o fruto dá para ele? O conhecimento do mal. Ou seja, misturou. Eles eram puros, santos. Tem uma frase na Bíblia que parece uma nota de rodapé do autor. Eles estavam nus e nem percebiam, não se envergonhavam por estar nu. Isso antes do pecado. Mas o que acontece com o pecado?
Eles olham um para o outro, têm vergonha e pegam folhas para se cobrir. Né? Misturou. Deus detesta a mistura. Então precisamos realmente ouvir do Espírito Santo o que diz o Evangelho e andar em santidade. Ou seja, não ter essa mistura, essa bagunça toda, né? Pois é, até sobre esse assunto desse grupo musical, né, desse cantor e das músicas atuais, assim, eu nem decidi nem ficar ainda muito a fundo nisso, porque assim, eu não quero ficar perdendo tempo com essas coisas. Eu escrevi 3 vezes num post, um artigo enorme, e apaguei as 3 vezes para não ter que me pronunciar nesse momento. Mas, tipo assim, pegando assim, até acho que tem um momento, não sei se ele foi entrevistado ou se é dentro do evento mesmo, que ele fala sobre a origem da música, uma coisa ali, acho que é muito preocupante, né? E eu fiquei lembrando, assim, tenho acesso, né, a algumas pessoas que ficaram muito conhecidos na música gospel no início dos anos 2000, 2010, por aí assim, né? E eu lembro que esse pessoal, né, primeiro, como eles compunham, né? Tô falando da origem lá, né? Algumas músicas, e na época eram CDs, né? Eles eram compostos de acordo com as mensagens que a igreja local pregava. Então, eram músicas voltadas à visão da liderança que Deus estava mostrando para aquela igreja naquele momento. É engraçado que algumas pessoas, até que são ministros de louvor hoje, atuais, eu já ouvi, depois eu vou te explicar melhor, usam esse exemplo como crítica. Porque, por exemplo, algumas dessas músicas eram voltadas assim, com o tema prosperidade. Sim. Né? E só que eles criticam sem saber a história lá atrás, que esse Ministério do Louvor, os ministros, os compositores, os cantores, eles compunham, cantavam os temas que o pastor da igreja estava conduzindo a igreja para aquele momento. Sim. E temas bíblicos, né? Sim. Claro. Eles eram muito centrados na palavra, sim, no Evangelho, sim, nos Salmos, era bíblico. Justamente. E essa liderança que estava conduzindo a igreja local deles, né? Através do seu pastor. E esse mesmo grupo, algumas das músicas, que acho que as mais inspiradas mesmo, eles construíram, armaram uma tenda dentro da igreja, e eles passaram longos tempos de jejum, oração, e iam para dentro dessa tenda para orar, buscar Deus com violão, para compor as músicas. E receberam essas músicas que a gente canta até hoje, depois de 20 e poucos anos, 15 anos talvez, nesse local de palavra, de jejum e de oração. O que me pegou nessa parte agora é o irmão lá, ele falar que ele recebeu a música de uma imersão numa cultura indígena nossa, que a gente sabe que tem muito sincretismo e muita coisa ligada a um misticismo, né? Assim, busca a deuses, ocultismo, a espíritos da floresta, dos dias, aquela coisa toda, e através de um pajé e de um significado de uma palavra e de uma brasilidade, quer dizer, a pessoa coloca a cultura brasileira, e a gente sabe que a cultura brasileira é uma cultura muito misturada, né, religiosamente falando, e de fontes que a gente não crê, que são as fontes bíblicas, né, que Deus nos apresenta como uma cultura que nós temos que ter, a cultura do reino. E eu acho que é muito mais simples, porque acho que a nossa inspiração tem que estar, primeiro, a gente tem a palavra, não tem como a gente fugir disso, e tem o Espírito Santo, que em nós habita, né? É claro que a questão, como você falou, de ritmo, de instrumentos, mas você não precisa absorver símbolos e, sei lá, e coisas que geram uma confusão na igreja. Então, Deus não é Deus de confusão, então essa confusão toda, eu creio que é porque a mensagem bíblica não foi comunicada da forma correta. Eu não preciso inventar palavra para além do vocabulário imenso que a gente tem bíblico, né, para adorar a Deus e levar a igreja à adoração, né? Então isso me incomoda um pouco. Não, tem que incomodar, porque eu acompanho esse irmão já há um tempo, tem um álbum dele, de Timóteo, cara, que é fantástico, assim, e tu vê que foi infeliz, o que aconteceu foi infeliz, né? Talvez tinha ali por trás uma boa intenção, o álbum inteiro ele tem uma linha, né? Mas é muito ruim. É muito ruim como foi feito, né? Porque aquilo que você falou, se a gente volta um pouquinho atrás,
A gente tem tantas boas referências de músicas cristocêntricas, músicas muito pautadas na palavra, que só isso já resolve o nosso problema de boa música. Se você vai na África, em qualquer país da África, que tenha lá igreja cristã, igreja protestante evangélica, cultuando ao Senhor, igreja centrada no Senhor, você vai ver ritmos tribais, com muitos tambores, com muitos, sabe? E você vê Cristo agindo, o Espírito Santo agindo. Então o problema não é o ritmo, o problema não é os elementos musicais que tem ali, é exatamente a mistura, o sincretismo. Mas da mesma maneira como, por exemplo, tem igrejas na África quimbandistas. Igrejas quimbandistas, com pastores feiticeiros, entendeu? Então... Mas a África também tem muito essa característica de sincretismo, né? Tem muito. E a gente aprendeu muito com eles, né? Esses irmãos que vieram para cá, e a gente misturou. O Brasil tem muitas essas misturas, né? Agora, se a gente olha para nossas raízes, se a gente pega, por exemplo, Salmos, que é exatamente o que aconteceu com esses irmãos nessa época, eles cantavam o que Deus estava falando com eles naquela época. Tu pega os salmos de degraus que tem lá, eles indo adorar o Senhor, como que eles cantavam o dia a dia deles, eles cantavam como as experiências que estavam tendo com o Senhor. Cara, é fantástico. Tem muita coisa proveitosa, muita coisa boa para se aproveitar sem precisar misturar, cara. E não é só isso, porque a gente tá hypado esse assunto, né? Então a gente está aproveitando, mas como eu falei, isso não vem de agora, né? Por exemplo, a gente vê algumas igrejas, né, que, cara, você olhando, você não sabe quem você está vendo. Se é um pastor, ou se é um líder de uma outra religião de matriz africana, né? Porque o cara vai estar todo de branco, fazendo rituais, entregando alimentos e aí mistura com questões econômicas que traz escândalos, finanças, aí mistura lá com a igreja da Idade Média, né, por causa que veio a reforma, porque estava vendendo coisas, prometendo bênçãos, né? Então é um tempo muito perigoso, que eu acho que é importante, a gente falar sobre isso, porque a Bíblia fala de falsos profetas, fala que viram muitos enganadores. E é importante que os crentes, né, que estão assistindo esse programa voltem assim, para a palavra, para que não sejam enganados. Né? Não é, a gente está falando aqui do que existe, mas a gente não está falando que é ideal. Não é? Sim, exato. A gente está falando assim, que existem essas coisas, mas como o Rossi fala que tem essas influências, mas não está falando que isso é o correto. Né? O correto está na palavra de Deus. Né? O correto não é que a gente vai ser... tradicionalista e tal, e tanto, cheio de legalismo, mas é importante a gente voltar para a palavra, é importante você ler a Bíblia, né, para você poder julgar, né, não com as suas opiniões próprias, mas de acordo com a palavra de Deus. Exato. E o Espírito vai testificar no teu espírito, né, o que é a verdade, para você não ser enganado, porque tem muita coisa que Satanás, né, Jesus mesmo falou sobre isso, né, daquela parábola que o inimigo foi lá e colocou um fermento ali, né? Que não era um fermento de Deus, né? Ali não era aquilo que era a verdade ali. Isso traria alguma dúvida, alguma mistura. Quando ele fala sobre o joio e o trigo, né? A gente não vai ser precipitado de definir o que é o que, mas tem coisas que a Bíblia mostra claramente que você pode se poupar, né? Se proteger disso, né? Exato. Interessante que todo esse contexto que a gente está falando aqui, principalmente dessa polêmica toda, ela surge logo após algo tremendo que aconteceu no Brasil. E como isso teve um poder, pelo menos nas mídias cristãs, de afogar ou de tentar embaçar o que aconteceu com o Descende. Eu escrevi um negócio bem legal sobre o Descende, também acabei não publicando, mas eu ia falar sobre o problema do Descende. Existe um problema enorme no Descende. Não sei se você reparou como que foi feito. Fala aí, eu quero ver. Primeiro, eles fizeram em vários lugares do Brasil, estratégicos. Segundo, juntou milhares de jovens de várias denominações, de vários locais, de várias crenças cristãs, mas sem bandeira nenhuma. E outra coisa, ele pegou líderes de várias denominações, muito experientes, com referência e nome e autoridade nos assuntos que eles falaram lá. Olha o problema enorme que isso traz para o inferno. Olha o problema enorme que isso traz para as barreiras que nos dividem, sabe? Nos dividem. Então,
Se a gente tem olha o poderoso que aconteceu. Deus levantou alguns homens, como Theo e outros homens, para poder falar de algo tão poderoso e fazer algo que é muito difícil hoje fazer no Brasil, quebrar as bandeiras denominacionais, juntar pessoas de várias crenças cristãs, várias vertentes cristãs, e botar homens das antigas para ministrar, cara, para falar de coisas fundamentais, de fazer um envio. Isso é incrível, porque essa galera jovem não se conecta tanto com os mais velhos, né? E a gente sabe que de lá para cá a gente começou a se perder um pouquinho em relação ao evangelho. E agora ele fala assim, ó, vocês vão ser enviados. Isso tem muito a ver com o propósito de Deus, com o que o evangelho deixou. Então uma polêmica como essa, infelizmente, teve o poder de aplacar o quão poderoso foi aquilo, né? Então, a gente precisa ficar muito atento nisso. Hoje em dia tem alguns líderes falando sobre isso. Gente, o que aconteceu no Brasil? É para estar explodindo isso no Brasil. E eu sei que não perdeu o poder, não perdeu o valor do que foi construído por essa última leva de Descende, nossa, aqui, mas polemizou, tomou as redes, e isso, infelizmente, tem um poder enorme de influenciar quem está do outro lado, do celular. E foi simultâneo mesmo, foi exatamente quando acabou que explodiu isso. Exatamente. E na verdade foi uma coisa requentada, porque esse álbum já tinha sido lançado já há mais de um ano atrás, né? Mas acho que saíram os vídeos agora, acho que foram os vídeos que expuseram mais a situação, né? Por que o algoritmo ou alguém impulsionou isso para acontecer, não vamos saber a intenção. É terrível. Uhum. Cara, a gente tem que terminar, porque a televisão tem tempo, né? Verdade. Mas o papo tá muito bom. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui em Santarém, né? É o primeiro dia, né? Primeiro dia aqui em Santarém. O programa tá passando na segunda-feira, mas hoje nós estamos gravando é uma quarta. Mas o Robson, mesmo na segunda-feira, ainda vai estar aqui. Sim. Vou assistir ali de camarote. Deixa teu contato aí, Robson. De repente tem pastores aqui de Santarém ou fora de Santarém, em toda a região do Pará, ou fora, porque pelo YouTube a gente chega em qualquer lugar, que está precisando de uma ajuda, precisando ter que tem interesse de organizar a igreja, seus processos, sua estratégia organizacional e até doutrinária, e pode te encontrar, né? Não sei se está disponível para atender. Sim, claro. Mas a gente vai colocar o teu Instagram, mas se você quiser colocar também, não sei, outra forma de te achar. Sim, sim. O meu Instagram vai estar aqui, né, colocando, é Robson S. Costa 1, tá? Meu telefone, 21, do Rio de Janeiro, 965-166259, tá? Vai ser um prazer poder te auxiliar, né? A gente consegue fazer todo o trabalho basicamente online, então eu consigo atender Brasil, fora do Brasil, e é muito bom poder servir o corpo de Cristo, né? Eu tenho uma frase, eu tenho repetido ultimamente de novo, eu sou servo, tempo integral do reino. Então, o que o reino falar, eu preciso fazer e cumprir. Então, vai ser um prazer poder te auxiliar. E também você recebe convite para ministrar nas igrejas, né? Sim. Pregar, dar estudos bíblicos. Sim, eu amo pregar, eu amo ensinar. Eu acho que pregar é só uma desculpa para ter relacionamento com os pastores e entregar um pouquinho mais dessa conversa que nós tivemos aqui. Mas se você quiser uma ministração, algo assim, será um prazer poder também cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com a sua caravana lá. Show de bola. Pessoal, só justificando antes de terminar, o Adilson não pôde vir hoje, o Adilson tem outras atividades profissionais, então na hora da gravação ele estava numa reunião importante no seu principal emprego. Aqui realmente ele só vem para servir. Então, se você sentiu falta do Adilson, manda uma mensagenzinha aí no Instagram que ele vai receber, ou no YouTube, que ele vai estar recebendo a sua mensagem. Tá bom? Mas nós vamos finalizar. Mais uma vez, Robson, obrigado. Foi maravilhoso aqui o programa. Espero que todos tenham desfrutado aqui e possa ter havido uma reflexão e um aprendizado sobre igreja, e que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.